Fala pessoal, o tema do vídeo de hoje vai ser um vlog, mais uma conversa com vocês, e eu vou falar um pouco sobre preguiça. Eu tive ali mais ou menos 4 dias de descanso. Tive o feriado de Corpus Christi na quinta, aí emendou com a sexta, tive o sábado livre e o domingo. Tudo bem que eu fui para um casamento na quarta-feira, mas ainda assim ficou pendente muita coisa. Tinha muita coisa para fazer, tinha que fazer a colinha de imuno, tinha que fazer as tarefas de microbiologia, tinha que estudar para patologia, enviei o relatório de psicomédia, pelo menos isso aí eu fiz, e também eu revi alguns conceitos de patologia, porque eu não fui tão bem na P1, e são só 2 provas, então você tem que conseguir a nota suficiente nas 2 provas para você passar. E aí eu vi tecido de granulação, granuloma imunogênico e não imunogênico, que no caso é o de corpo estranho, que é um pouco diferente. O imunogênico, você tem o caso da tuberculose, por exemplo, e os núcleos periféricos. Você também tem as células de Langerhans, enfim, que tem um formato de ferradura, muito importante se citar também, mas eu nem sei porque que eu estou falando isso nesse vídeo para vocês. Então, sobre preguiça, é bom a gente pensar e sempre evitar esse sentimento, né? E uma das coisas que eu faço para evitar a preguiça é a seguinte: eu tento estudar, treinar, mas mesmo assim, às vezes a preguiça toma, dá vontade de ficar no sofá, porque é muito mais fácil eu ficar vendo o vídeo no Instagram, no YouTube, do que propriamente ali estar fazendo o que eu deveria fazer, mas acaba que a gente é tentado a isso. E aí eu fico, poxa, mas eu vou treinar agora, não era melhor estudar de uma vez? Mas às vezes não, eu indo treinar, eu ganho energia e volto um pouco mais focado para estudar. Mas eu acho que o ponto crucial aqui, que a gente deveria falar, é sobre a organização. Então, sobre a organização, eu até falar disso com vocês, que é sempre bom ter um caderninho como esse aqui. E aí nesse tipo de caderninho, você consegue colocar as tarefas que você deveria fazer, e isso é bem importante, né, para a gente ter um panorama geral das coisas, colocar os horários, quando você deve ver a teoria, quando você deve fazer as questões, e uma série de coisas aqui que é bem importante de ter organizado, porque sem organização, você não sabe para onde você quer chegar, para onde você vai chegar. Às vezes você sabe até onde você quer chegar, mas você não tem um caminho para alcançar aquele objetivo. E esse é o grande problema que a gente encontra quando a gente não tem uma organização clara das coisas. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, de voltar a ter foco, né? Evitar ficar mexendo demais no celular. Só para assistir meus vídeos, aí você pode, mas brincadeiras à parte, a gente tem que tentar focar nessas coisas. Tem coisas da plataforma também que eu já adiantei. Se você quiser assinar, é o primeiro link da descrição. Eu faço itens do vestibular da UNB. Já fiz 2024, 2025, 2017. Estou ali terminando 2019. E outros anos também, já tem muitos itens que eu fiz durante a minha jornada para passar na UNB. E hoje em dia eu estimulo as pessoas a passarem, então eu faço mais itens. E estou sempre tentando melhorar essa plataforma de itens resolvidos. E um outro ponto que eu ia falar para vocês é que recentemente teve o Intermed, e eu nunca fui no Intermed, né? Então eu estou começando a ter essa vontade de participar, e eu estou voltando a correr, então eu quero mostrar um pouco mais da minha jornada em busca de melhorar meu tempo na corrida. No início aqui do canal, quando eu passei na UNB, eu gravava os treinos de atletismo, aí eu dei uma parada, saí de lá, enfim. Mas eu tô querendo voltar, não tá tendo treinos ainda, vai ter só no segundo semestre. Eu quero fazer os 5 km, só que eu vou ter que abaixar muito meu tempo, de uma forma quase que absurda, né? Porque é muito rápido o tempo que a galera faz. A galera faz 5 km em 19 minutos. Isso aí é absurdo. E o que eu estava tentando fazer era o seguinte: 4 km em 20 minutos, para pegar o ritmo. Hoje eu já fiz, não consegui fazer 4 km em 20 minutos, eu fiz em 20,25. No próximo eu tento fazer ele em 4,50, mais ou menos, para ir progredindo e ir diminuindo aos poucos, não chegar fazendo 5 num ritmo médio
e já querer abaixar para 4, porque isso aí seria loucura, né? Então, eu tenho que progressivamente fazer treinos de tiro, e é basicamente isso. Amanhã eu tenho aula, patologia teórica e prática, APS. No outro dia eu vou ter microbiologia, imunologia, parasitologia, vai ter um projeto de extensão bem legal, vou ver se gravo para vocês. E vamos aí para mais uma semana. Fala pessoal, vídeo novo aqui pra vocês. Eu sem querer quebrei o suporte que geralmente eu gravo aqui, então deu ruim, vai ter que ser na mão mesmo. Mas de modo geral, eu gostaria de falar pra vocês, pra gente ter um bom dia aí de estudos, muita motivação, motivação não, né? Motivação também, porque muita gente fala assim, você não precisa de motivação, você precisa de disciplina, mas isso é relativo, né? Por quê? Porque a disciplina vem justamente de você ter um motivo para você agir, né? Então, a partir daquele motivo que você tem para agir, você tem a disciplina de permanecer naquele objetivo que você colocou inicialmente. Então, vamos fazer isso. Eu tenho a prática de parasito hoje, né? Na verdade, a extensão de parasito, que vai ser um pouco diferente. Eu fiz até as máscaras aqui, ó. Do mosquito da dengue. Fiz 2 que os meus colegas vão usar. Deixa eu ver como é que fica. Aqui, deixa eu ver. Aí. Fica assim, ó, mosquito da dengue. Mas brincadeiras à parte, é isso aí. E vamos para mais um dia bem legal. Fala pessoal, hoje eu vou falar um pouco como foi meu dia para vocês, um pouco dos dias anteriores, além de passar uma mensagem para vocês. Hoje eu tive aula de imunologia prática e a gente viu um pouco como funciona o teste ELISA. A gente viu ELISA direto e indireto e ELISA sanduíche, que é o mais utilizado atualmente. A gente também viu outra parte que foi de anticorpo anti-eritrócito, se eu não me engano. Que aí você faz o CUMS direto e indireto. A gente vê isso um pouco em hematologia, mas a gente volta a ver em imuno. Aí tem o CUMS direto, o CUMS indireto, para a gente analisar os anticorpos e como eles se aderem à hemácia. E ontem eu não fui para a aula de psicomed, porque era o último dia, eu já tinha apresentado meu trabalho, então acabou o psicomed, acabou o Morfo 3, e eu estou com as matérias de parasito, APS, imuno e patologia. Patologia eu tenho que estudar bastante, porque infelizmente o resultado não foi tão bom quanto eu esperava, e eu acho bom falar disso de vez em quando, falar quando eu falho e quando eu não falho. Porém, o que eu tenho a dizer a respeito da falha é a seguinte: quando a gente falha, a dor é um combustível. Então, eu estava até vendo um vídeo de um militar que eu acompanho na internet, que se chama Caveira Kadar, Major Kadar. Vocês podem achar, nem todo mundo vai gostar, porque é uma visão mais militar, mas o que ele fala é o seguinte:
A dor é um combustível. A dor, muitas vezes, é o seu maior professor. E isso é muito verdade. Eu vejo que quando eu vou mal numa prova, a próxima eu tento estudar muito mais do que eu estudaria se eu tivesse ido bem. Por quê? Porque é um combustível. Eu vejo ali, caramba, como é que eu fui mal nessa prova? Eu poderia ter ido melhor. Eu posso estudar mais. Então, a gente não deve ter medo da derrota. E muitas vezes a gente tem medo da derrota quando a gente está no pré-vestibular, quando a gente faz uma prova e não vai tão bem, a gente cria aquela ansiedade desnecessária. E aí o que acontece? Você tem que mudar um pouco essa sua cabeça. Por quê? Porque às vezes você vai acabar indo não tão bem quanto você queria e, consequentemente, você tem que continuar melhorando. Então, uma das coisas que eu aprendi foi isso, que a dor é um combustível quando você usa. Então, eu fiquei triste, mas eu vou estudar aqui agora, 10 horas, vou até filmar para vocês estudando, vou treinar, vou fazer mais questões para chegar lá na prova e ter um resultado melhor do que eu tive na última prova de patologia teórica, porque a prática eu fui bem e, consequentemente, quando a gente vai bem, acaba que a gente negligencia, a gente pensa, fui bem, não vou precisar focar tanto, e às vezes é o nosso erro, porque é igual quando a gente está no vestibular. Tal matéria eu sou bom, sei lá, redação, e vou deixar de estudar. É justamente quando a gente vai mal. Quando a gente abaixa a guarda, a gente leva o soco. E isso não é sobre boxe, né? É sobre a vida. Então, essa questão de sempre estar batalhando, sempre estar lutando, sempre ver o ponto que você pode melhorar, e até uma interface com o vídeo que eu fiz do Major Akaki, que ele fala, quando triste você perceber que não sabe nada, aí você terá feito o seu primeiro progresso. Essa é uma fase de Jogoro Kano, que é um dos criadores do judô, se não me engano, ou o criador do judô. E aí ele tinha essa frase para incentivar os alunos e incentivar de uma forma que eles vejam que as pessoas que mais sabem tendem a achar que sabem menos e as pessoas que menos sabem tendem a achar que sabem mais. Então, quanto mais você conhece um assunto, menos você tem confiança sobre ele. Mas a partir do momento que você faz uma avaliação, você vê que realmente quem sabia mais vai melhor do que quem achava que sabia tudo. Então, é ter essa humildade, esse pé no chão, de sempre saber que você pode melhorar em algo. Ninguém sabe tudo, e é por isso que a gente tem que continuar estudando, continuar revendo conceitos e melhorando em todos os pontos. E eu sou muito feliz de estar em um ambiente como o da UNB, porque lá eu sinto que meus colegas são muito bons, são pessoas extraordinárias. Lá na medicina eu não conheço dos outros cursos, então eu não posso falar pelos outros cursos, devem ter pessoas excelentes nos outros cursos também, mas no meu curso, na minha sala, eu vejo que tem pessoas incríveis e que me estimulam a estudar cada vez mais, a tentar ser um aluno melhor, porque é igual aquela frase, se tem 5 idiotas, você vai ser o sexto. Se você andar com 7 pessoas inteligentes, você vai ser o oitavo, e por aí vai. Se você andar com 5 milionários, você vai ser o sexto, e assim por diante. Então, o ambiente influencia muito, e eu trago um pouco disso, né? Porque eu carrego o nome Medicina UNB aqui no YouTube, por eu falar, então eu não posso meio que acabar ou diminuir essa marca que é a Medicina UNB, que com certeza tiveram pessoas excepcionais que passaram por lá, e muitas vezes vocês nem vão conhecer a mensagem que elas teriam a passar, e eu me sinto honrado de poder passar essa imagem para algumas pessoas que estão do outro lado aí da tela me assistindo. Então vamos estudar, vamos fazer o nosso melhor para que a gente consiga aí alcançar bons resultados e passar nas matérias sem sufoco e por aí vai. Então vamos lá, e bom vestibular, boa prova se você estiver fazendo aí, e que essa mensagem sirva para você aplicar também na sua vida, que a dor é importante para que a gente melhore. Então, se você não foi bem no vestibular, estude e melhore, porque veja que é um ponto que você pode melhorar. Se esse ponto você falhou, é porque nele você pode ir melhor, beleza?
Fala pessoal, acabei de dar aquela corridinha marota. Corri 4 km, só que eu fui parando, porque eu tava com a meta de fazer cada km em 4:15 e descansar 1 minuto. Então eu consegui fazer mais ou menos, ficou um pouco maior o tempo do que 4:15, mas deu pra fazer porque eu tô treinando às vezes 10 tiros pra conseguir manter isso durante toda uma corrida. E a gente precisa desse planejamento a longo prazo para ir melhorando e conseguir atingir essa meta, né? Porque se a gente ficar sempre fazendo a mesma coisa, provavelmente a gente não vai conseguir evoluir, vai ficar sempre naquele tempo. Deu uma cansada, eu ainda tenho que fazer as coisas para discussão do artigo do clube de revista da matéria base da neurociência clínica, mas é isso. E estudar também para as demais provas. Então eu vou tomar um banho, tomar um café e se embora para mais um dia. Último dia da semana, né? Sextou.